Minha noiva convidou a irmã que destruiu minha vida para o nosso casamento, sem me avisar. Então cancelei tudo, e ela nunca viu o que viria a seguir. Sou Lucas, tenho 31 anos, e há 6 meses fiquei noivo da minha namorada, Carla. Estávamos juntos há 5 anos e eu achava que estávamos começando o capítulo mais feliz das nossas vidas. O casamento estava marcado para o mês que vem, mas acontecimentos recentes me fizeram perceber o quanto eu estava errado sobre tudo. Para entender como chegamos a esse ponto é preciso contexto. Tenho uma irmã mais nova, Renata, de 28 anos. Não falo com ela há mais de 9 anos, e há bons motivos para isso. Quando criança, Renata e eu simplesmente não nos dávamos bem. Nossos pais tentaram nos forçar a um relacionamento ideal entre irmãos, mas tudo o que fazíamos era entrar em conflito. Renata era implacavelmente competitiva, constantemente, tentando me superar em todos os sentidos possíveis. Ainda me lembro do momento que deu o tom para tudo. Eu tinha 10 anos e Renata 7. Eu tinha acabado de ganhar um concurso de soletração na escola, e nossos pais nos levaram para tomar sorvete, para comemorar. Em vez de ficar feliz por mim, Renata teve um colapso nervoso ali mesmo na sorveteria. Ela gritou que não era justo e que ela soletrava melhor do que eu. Exigiu que nossos pais a interrogassem ali mesmo, tornando toda a situação dolorosamente constrangedora e humilhante. Isso foi só o começo. À medida que crescemos, o comportamento dela se tornou mais insidioso. Se eu tirasse A numa prova, ela estudava obsessivamente até tirar A também. Quando eu tinha 12 anos, ganhei um concurso de arte local, e nossos pais nos levaram para jantar para comemorar. Em vez de ficar feliz por mim, Renata fez birra no restaurante, gritando que desenhava melhor. Ela exigia mostrar seus esboços para todo mundo ali mesmo, transformando o que deveria ter sido um momento de alegria em uma cena. Esse é só um exemplo. Esse comportamento marcou nossa infância. Se eu entrasse para o time de basquete, de repente ela só pensava em basquete. Quando eu demonstrava interesse por uma garota no ensino médio, Renata se esforçava para se tornar sua melhor amiga ou flertar casualmente com ela. Era enlouquecedor. Minha casa, que deveria ter sido meu santuário, parecia mais uma competição constante. Nossos pais tentaram de tudo para nos ajudar a encontrar um ponto em comum. Eles até nos inscreveram em terapia familiar quando eu tinha 16 anos, e Renata 13, mas ela se recusou a participar. Ela ficava sentada lá, de braços cruzados, maldizendo uma palavra, enquanto a terapeuta tentava, sem sucesso, fazê-la se abrir. Por fim, a terapeuta disse aos meus pais que, a menos que Renata estivesse disposta a cooperar, não havia muito mais que pudessem fazer. As coisas chegaram a um ponto crítico, quando ambos tínhamos pouco mais de 20 anos. Eu tinha acabado de me formar na faculdade e conseguido o emprego dos meus sonhos em uma prestigiosa empresa de marketing. Era o tipo de posição pela qual eu havia lutado incansavelmente. Ótimo salário, benefícios fantásticos e a chance de trabalhar em campanhas que poderiam moldar o setor. Senti que meus anos de trabalho duro finalmente haviam valido a pena. Enquanto isso, Renata ainda estava na faculdade, lutando para se formar. Ela havia mudado de curso pelo menos 4 vezes e estava à beira de um período de experiência acadêmica, com dificuldades para cumprir prazos e seguir as orientações. Quando contei a novidade da minha oferta de emprego em um jantar em família, esperava pelo menos um parabéns educado. Em vez disso, Renata explodiu com o rosto contorcido de raiva e começou a gritar comigo, acusando-me de ser exibido e sempre roubar os holofotes. "Por que você sempre tem que ser o filho de ouro?" Ela disparou. "Por que você nunca pode simplesmente fracassar uma vez para que outra pessoa tenha uma chance?" A palavra feriu, mas o que realmente me abalou foi o olhar dela, uma mistura tóxica de raiva, inveja e amargura. Meus pais tentaram intervir, garantindo-lhe que ela tinha tempo de sobra para se entender e que meu sucesso não diminuía seu potencial. Mas Renata não ia aceitar. Ela saiu furiosa do quarto, batendo a porta com tanta força que um quadro caiu da parede. Mais tarde, naquela noite, eu a ouvi conversando com uma amiga ao telefone. Ela dizia coisas como: "Ele não vai mais esfregar isso na minha cara, e eu vou garantir que ele me dê 1 ou 2 palmadas."
Ignorei isso como um desabafo dramático de sempre. Afinal, já tínhamos tido nossa cota de brigas entre irmãs ao longo dos anos, e pensei que fosse apenas mais uma de suas birras, mas eu não poderia estar mais enganado. Poucos dias antes de começar meu novo emprego, recebi um e-mail do departamento de RH da empresa. Eles haviam feito uma revisão repentina do meu histórico com base em alguns materiais perturbadores que chegaram ao conhecimento deles. Aparentemente, alguém havia enviado e-mails falsos e capturas de tela de contas falsas de redes sociais. Tudo em meu nome. Esses documentos continham linguagem odiosa e discriminatória, retratando-me como alguém completamente inapto para a função. Fiquei chocado e devastado quando o RH me informou que estavam retirando minha oferta. O emprego que eu tanto lutara para conseguir desapareceu num instante. Não demorou muito para eu juntar as peças. Renata era a única pessoa que sabia o suficiente sobre mim para inventar um conteúdo tão pessoal e prejudicial. Quando a confrontei, ela se fez de inocente. No início, ignorando minhas acusações com um sorriso gélido. Mas quando insisti mais, sua fachada rachou. Talvez você mereça saber como é por uma vez, disse ela finalmente, com a voz trêmula de raiva. Você sempre foi o favorito, aquele que todos admiram. Já passou da hora de você experimentar o gosto do fracasso. Suas palavras me deixaram sem palavras. Minha própria irmã sabotou meu futuro deliberadamente por ciúme e despeito. Não foi apenas uma traição, foi uma declaração de guerra. Mas aí ela desabou e admitiu tudo. Ela tinha criado as contas falsas, falsificado os e-mails e destruído minha reputação. Tudo porque queria que eu fracassasse em alguma coisa. Havia um orgulho distorcido em sua voz, como se ela finalmente tivesse vencido uma competição desleal. Fiquei arrasado. Isso ia além da rivalidade entre irmãos. Foi um ato deliberado de sabotagem da minha própria carne e sangue. Disse a ela que nunca mais queria vê-la ou falar com ela, e saí de casa. Naquele dia, desabei no sofá de uma amiga enquanto tentava descobrir como juntar os cacos da minha vida. Nos anos que se seguiram, cortei todo o contato com Renata. Meus pais ainda a viam ocasionalmente, mas sabiam que era melhor não mencioná-la perto de mim. Reconstruir minha carreira foi uma batalha árdua. Tive que começar com um emprego com salário mais baixo e me esforçar para voltar. Mas acabei conseguindo. Agora tenho um ótimo emprego, amigos que me apoiam, e até recentemente tive a Carla. Quando a conheci, há 5 anos, senti que tudo finalmente estava se encaixando. Ela era gentil, engraçada e compreensiva. No nosso quarto encontro, contei a ela tudo sobre Renata. Ela ouviu e se solidarizou, dizendo que relacionamentos familiares podem ser complicados e que respeitava minha decisão de cortar laços. Deixei uma coisa bem clara. Renata não faria parte da minha vida, especialmente no meu casamento. No início, Carla pareceu entender, mas à medida que nos aprofundamos no planejamento do casamento, as coisas começaram a mudar. Ela continuava falando de Renata, sugerindo que talvez fosse hora de perdoar e esquecer. Toda vez eu a ignorava. A ideia de rever Renata me embrulhava o estômago. Aquele deveria ser o dia mais feliz da minha vida, e ter Renata ali o transformaria num pesadelo. Carla mudava de assunto por um tempo, mas eu percebia que ela não estava feliz. Tudo culminou na semana passada, quando estávamos finalizando a lista de convidados. Carla mencionou Renata novamente, e desta vez ela se recusou a recuar. Lembro-me do exato momento em que as coisas se complicaram. Estávamos sentados na sala de estar, com a lista de convidados espalhada na mesa de centro entre nós. Eu já estava exausto de um longo dia de trabalho, e a última coisa que eu queria era reviver a mesma discussão que vínhamos tendo há semanas. Mas Carla estava determinada. Lucas, eu realmente acho que você deveria reconsiderar convidar a Renata, disse ela, com a voz suave, como se estivesse tentando me acalmar. Ela é sua irmã. Você não acha que é hora de perdoar e seguir em frente? Cerrei o maxilar. Não era a primeira vez que ela dizia essas palavras, mas por algum motivo elas me atingiram com mais força dessa vez. Talvez fosse o jeito como ela me olhava, os olhos cheios de esperança e preocupação.
Ou talvez fosse o cansaço que eu sentia por fechá-la constantemente. De qualquer forma, as palavras soaram diferentes naquela noite. Carla, já conversamos sobre isso. Não vai acontecer. Tê-la ali vai estragar tudo. Você sabe o que ela fez. Comigo. Carla suspirou, mal conseguindo disfarçar a frustração. Mas isso foi há anos, as pessoas mudam. Talvez ela esteja diferente agora. Talvez ela se arrependa. Senti a raiva familiar borbulhando. Se arrepende? Ela destruiu minha infância, minha carreira, minha reputação. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Como alguém pode se arrepender de algo assim? Seus olhos procuraram os meus em busca de algum vislumbre de compromisso. Não estou dizendo que o que ela fez foi aceitável. Só acho que talvez ela mereça uma chance de consertar as coisas. Olhei para ela incrédulo. Por que você está insistindo nisso? Porque ela merece uma chance de estar no nosso casamento. O rosto de Carla endureceu. Porque família é importante, Lucas. Não consigo imaginar cortar relações com alguém para sempre. As palavras doeram mais do que deveriam. Família? Acha que é por causa de alguma rixa mesquinha? Ela não roubou meus brinquedos nem leu meu diário. Ela sabotou minha vida inteira. Tive que reconstruir tudo do zero por causa dela. Ela balançou a cabeça, a voz ficando mais áspera. Você está sendo teimoso, está punindo-a por um erro que ela cometeu quando era jovem. Foi isso. Eu surtei. Um erro? Você sabe como foi humilhante perder aquele emprego? Ter meu nome jogado na lama porque minha irmã não suportava que eu estivesse indo bem. Isso não é um erro, Carla. É crueldade. Ela cruzou os braços e desviou o olhar. Talvez ela tenha crescido. Talvez ela queira se desculpar. E talvez... Eu não me importe, retruquei. Ela fez as escolhas dela e eu fiz as minhas. Eu te disse que isso era um limite para mim. Se você não consegue respeitar isso, talvez não devêssemos nos casar. Os olhos de Carla se arregalaram em choque. Eu podia ver a mágoa se espalhar por seu rosto como uma sombra. Você está falando sério sobre isso? Ela disse. Respondi. Sim, porque não é só isso. É uma questão de confiança. Você deveria estar do meu lado, Carla. Você sabia o quanto isso significava para mim e ainda está tentando me pressionar. Ficamos ali em silêncio, o peso das minhas palavras pairando no ar. Eu sentia meu coração batendo forte. Cada batida era um lembrete doloroso de quão longe estávamos do casal feliz que éramos apenas alguns meses atrás. Carla sussurrou. Achei que você entenderia. Achei que amor significava perdão. Balancei a cabeça, minha voz quase inaudível. Amor também significa respeito, e não consigo respeitar alguém que não respeita meus limites. Ela não disse mais nada depois disso. Apenas ficou sentada ali, com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Depois do que pareceu uma eternidade, ela se levantou e saiu da sala. Fiquei ali sentado, sozinho, olhando para a lista de convidados, os nomes se misturando, enquanto minha visão ficava turva. No dia seguinte, o clima estava tenso. Carla mal falava. Comigo, e quando o fazia, era com frases curtas e educadas. Eu não suportava. Essa versão fria e distante dela era pior do que qualquer discussão aos berros. Era como se um muro tivesse se erguido entre nós, e nenhum de nós sabia como derrubá-lo. Eu dizia a mim mesmo que tudo aquilo ia passar. Nós nos amávamos. Tínhamos passado por tanta coisa juntos. Certamente, era só um momento difícil. Mas, no fundo, eu sabia que algo havia mudado. A confiança havia sido quebrada. E quando isso acontece, é difícil juntar os cacos. Uma semana depois, tudo explodiu. Eu chegava tarde do trabalho, exausto e esgotado. Entrei pela porta e, imediatamente, notei Carla sentada à mesa de jantar. Seu rosto estava pálido, suas mãos trêmulas e a tensão no ar era sufocante. Algo estava errado. O que está acontecendo? Perguntei cautelosamente. Ela respirou fundo e olhou para mim. A culpa estampada em seu rosto. Lucas, preciso te contar uma coisa, disse ela com a voz trêmula. Meu estômago se apertou enquanto uma sensação de aperto começou a me invadir. Do que se trata? Perguntei, tentando manter a voz firme. Eu entrei em contato com a Renata. Disse ela tão baixinho, quase num sussurro. Por um momento, pensei que não a tinha ouvido direito. Você o quê?
As palavras saíram mais altas do que eu pretendia. Eu a encontrei nas redes sociais há alguns meses, continuou ela, com lágrimas nos olhos. Eu estava conversando com ela, só queria entender o que aconteceu entre vocês dois. E a convidei para o casamento. Parecia que o chão sumia sob meus pés. Eu não conseguia respirar. Minha cabeça zumbia com um rugido surdo e ensurdecedor. Você a convidou? Minha voz estava mal controlada, trêmula de descrença. Desculpe, ela soluçou. Achei que era a coisa certa a fazer. Pensei que, se ela viesse, talvez vocês dois pudessem finalmente dizer não. Interrompia, com a voz áspera e trêmula, de raiva. Você agiu pelas minhas costas. Fez exatamente o que eu disse para não fazer. Você me traiu. Lucas, por favor, implorou ela, com as lágrimas caindo livremente. Eu te amo. Eu só estava tentando ajudar. Ajudar. Soltei uma risada amarga, o som oco e frio. Acha que isso está ajudando? Você sabia como eu me sentia, e fez mesmo assim. Isso não é amor, Carla. Isso é manipulação. Ela estendeu a mão para mim, mas eu recuei, meu coração se partindo, em pedaços irregulares e dolorosos. Lucas, espere, ela disse com a voz embargada. Tem mais. Achei que ela tivesse mudado, realmente. Mas quando falei com ela, percebi que estava errada. Carla hesitou como se as próprias palavras doessem de repetir. Ela disse, ah, você é a nova namorada dele? Como você consegue ficar com um perdedor desses? Meu peito apertou e cerrei os punhos. É claro que Renata não tinha mudado. Claro que ela atacaria, mesmo com alguém que tentasse se aproximar com gentileza. Carla continuou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi aí que percebi que você estava certo o tempo todo. Eu estava tão errada em me aproximar, Lucas. Achei que estava ajudando, mas só piorei as coisas. Agora vejo o quanto ela te magoou. Sinto muito, muito mesmo. Suas palavras pairavam pesadas no ar, mas não fizeram nada para amenizar a dor ou a traição que senti naquele momento. Você deveria ter confiado em mim, eu disse, com a voz baixa, mas firme. Você deveria ter me escutado quando eu disse o que precisava. Carla soluçou com o rosto entre as mãos, mas eu não consegui confortá-la. Meu coração se despedaçou e tudo em que eu conseguia pensar era que a única pessoa em quem eu confiava acima de tudo tinha agido pelas minhas costas, achando que sabia mais do que eu. Se você não me respeita o suficiente para confiar no meu julgamento, então não nos resta mais nada, eu disse. Ela gritou. Não diga isso. Nós podemos consertar isso. Balancei a cabeça, a dor insuportável demais para conter. Não, Carla. Você quebrou a minha confiança, e sem confiança, não há mais nada para consertar. Virei-me e fui embora, cada passo mais pesado que o anterior. O clima entre nós parecia definitivo, como uma porta se fechando com força na vida que construímos juntos. Eu sabia que tinha acabado, e doía mais do que eu jamais conseguiria expressar em palavras. O silêncio em nosso apartamento era sufocante depois da briga. Passei a noite no quarto de hóspedes, olhando para o teto, repassando cada palavra que havíamos trocado. Minha mente parecia uma tempestade da qual eu não conseguia escapar. O sono não vinha, apenas um ciclo interminável de raiva, traição e desgosto. Na luz fria da manhã, o peso de tudo se acomodava no meu peito. Eu ouvia Carla se movimentando, os sons abafados de suas malas. Não precisei perguntar o que ela estava fazendo. Eu sabia que a vida que havíamos construído ao longo de 5 anos estava se desintegrando. E mais uma vez, por causa da Renata, nenhum de nós conseguiu impedir. Quando ela finalmente saiu do quarto com a mala na mão, nossos olhares se encontraram. Seu rosto estava coberto de lágrimas, mas havia uma resolução silenciosa em sua expressão. Tem certeza de que é isso que você quer, Lucas? Perguntou ela, com a voz quase um sussurro. Engoli em seco, a garganta apertada. Não, Carla, não é isso que eu quero, mas é o que você me deixou. Ela assentiu, enxugando os olhos com as costas da mão. Eu nunca quis te machucar. Eu sei, eu disse com a voz embargada, mas isso não muda o que você fez. Ficamos ali por um momento, o ar entre nós pesado,
com tudo o que ficou por dizer. Então, ela se virou e saiu pela porta. O som dela se fechando atrás dela era uma finalidade para a qual eu não estava preparado. Afundei no sofá, o vazio do apartamento me pressionando. Parecia que as paredes estavam se fechando, o silêncio ensurdecedor em sua finalidade. Os dias seguintes foram um borrão. Cancelei o casamento, cancelando oficialmente o local, o buffet e a floricultura. Cada ligação era como uma facada no coração, como se eu estivesse desmantelando um sonho aos poucos. As reações foram variadas. Meus amigos tentaram me apoiar, embora alguns claramente não entendessem. A família de Carla, por outro lado, não fez nenhum esforço para esconder a raiva. A mãe dela me chamou de monstro sem coração, acusando-me de jogar fora um relacionamento perfeito por causa de um pequeno drama entre irmãos. O irmão dela, de quem eu era próximo, me mandou uma mensagem longa e amarga, dizendo que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Fiquei olhando para a tela, entorpecida. Eles não sabiam de toda a história, não entendiam a profundidade da dor. No meio de tudo isso, minha própria família decidiu se manifestar. Meus pais me ligavam sem parar, deixando mensagens de voz que variavam de súplicas a acusações de culpa. A voz da minha mãe estava trêmula e chorosa. Lucas, por favor, esta pode ser uma chance de curar a família. Não deixe que isso destrua tudo. Mas não fui eu quem destruiu tudo. Foram Renata e agora Carla. As pessoas que deveriam me proteger e estarem ao meu lado cruzaram limites que eu não conseguia perdoar. Certa noite, depois de um longo dia de trabalho, cheguei em casa e encontrei um e-mail da Renata. Quase o apaguei, sem ler. Mas a curiosidade falou mais alto. O assunto dizia simplesmente, sinto muito. O e-mail era longo, cheio de desculpas e explicações. Ela escreveu sobre como passou anos em terapia, tentando entender seu ciúme e ressentimento. Ela admitiu que o que fez comigo foi imperdoável, mas afirmou que era uma pessoa diferente agora. Queria se reconectar, fazer as pazes, ser uma irmã, para mim novamente. Eu olhava fixamente para as palavras na tela, sentindo apenas exaustão. Será que eu deveria acreditar que alguns anos de terapia poderiam apagar a dor que ela havia causado? Poderiam desfazer o dano de perder o emprego dos meus sonhos, o constrangimento, os anos de luta para reconstruir minha carreira? As cicatrizes eram profundas demais. Fechei o e-mail sem responder. Passei o fim de semana seguinte sozinho, tentando processar tudo. Minha mente não parava de voltar para Carla. Eu sentia falta dela. Do jeito que ela ria das minhas piadas bobas, do jeito que seus olhos brilhavam quando ela falava sobre suas paixões. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que a confiança que tínhamos havia acabado. Não era só por causa da Renata. Era sobre Carla escolher ignorar algo que eu havia deixado claro desde o início e fazer exatamente o oposto para provar um ponto. Fui jogar basquete, tentando suar a frustração. Levantei peso até minhas pernas queimarem, focando na dor física em vez da emocional. Depois, sentei no meu carro, encharcado de suor, olhando pelo para-brisa. Eu estava sendo teimoso demais. Valeu a pena perder a Carla por isso, mas toda vez que eu pensava em pedir ajuda, eu me lembrava da dor no meu peito, quando ela admitia que tinha agido pelas minhas costas. O sentimento de traição, a fria percepção de que a pessoa que eu amava não tinha respeitado meus limites. Por mais que eu a amasse, aquela ferida era muito recente, muito profunda. Na terça-feira de manhã, cheguei ao trabalho me sentindo um fantasma. Minha chefe, uma mulher séria chamada Fernanda, me chamou de lado. Ela sempre me apoiou e hoje não foi diferente. "Você está bem?" perguntou ela, com a voz mais suave do que o normal. Forcei um sorriso. "Estou chegando lá." Ela assentiu, me observando por um momento. Às vezes manter a posição é a coisa mais difícil de fazer, mas vale a pena. As palavras dela ficaram gravadas em mim. Passei o resto do dia imerso em códigos, deixando o ritmo do trabalho me distrair do caos na minha mente. Quando cheguei, em casa, o apartamento parecia mais vazio do que nunca, mas pela primeira vez em dias, senti uma pequena sensação de paz. Eu tinha feito a escolha certa. Isso não tornava a dor menos real,
Mas pelo menos eu não tinha me comprometido. Naquela noite apaguei o e-mail da Renata. Não precisava lê-lo novamente. Eu sabia a minha resposta. Nos dias que se seguiram, a vida seguiu em frente, mas parecia que eu estava parado. O apartamento, antes cheio de calor e risos, agora parecia frio e vazio. A ausência de Carla era uma dor constante. O lado dela do armário estava vazio, as prateleiras do banheiro meio vazias. Eu me pegava esperando vê-la, ouvindo sua voz nos momentos de silêncio, apenas para me lembrar de que ela tinha ido embora. Eu me jogava no trabalho, usando as longas horas e os projetos desafiadores como distração. Mas por mais ocupado que eu me mantivesse, o peso de tudo persistia. A traição, a confiança destruída, o futuro que havia escapado por entre meus dedos, tudo isso me perseguia como uma sombra. Então veio a ligação dos meus pais. Meu telefone vibrou tarde da noite e, por um momento, pensei em ignorá-lo, mas algo me fez atender. "Oi, mãe", eu disse com a voz monótona. "Lucas", ela disse com um tom cauteloso. "Por favor, venha jantar neste fim de semana. Precisamos conversar." "Não acho que seja uma boa ideia", respondi. O cansaço transparecia em minhas palavras. "Por favor", ela implorou. "É importante." Contra a minha vontade, concordei. Talvez uma parte de mim ainda esperasse que eles entendessem que finalmente entenderiam o meu lado da história. Mas, no fundo, eu sabia que estava me preparando para uma decepção. Sábado à noite chegou e eu dirigi até a casa dos meus pais, com o estômago embrulhado. As lembranças da minha infância pareciam diferentes agora, tingidas de uma tristeza da qual eu não conseguia me livrar. Enquanto subia os degraus, respirei fundo, me preparando. A porta se abriu e minha mãe me recebeu com um sorriso forçado. "Que bom que você veio", disse ela suavemente, me puxando para um abraço que parecia mais um apelo do que um conforto. Entrei e imediatamente senti que algo estava errado. O ar estava pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. E então eu a vi, Renata, sentada à mesa de jantar. Seus olhos encontraram os meus, arregalados com algo que quase parecia arrependimento. Uma onda fria de raiva me percorreu. "O que ela está fazendo aqui?" perguntei com a voz trêmula. "Lucas, por favor", disse meu pai com uma expressão de dor. "Só queremos ajudar você a fazer as pazes. O que há de errado com todos? Você fez isso pelas minhas costas", eu disse, a traição me atingindo como um soco no estômago. "Você me emboscou." Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. "Achávamos que se vocês dois conversassem, finalmente poderiam se curar." Balancei a cabeça com as mãos cerradas em punhos. "Você não entende. Você nunca entendeu, Lucas." "Espere", Renata falou com a voz trêmula. "Eu só quero me desculpar." Suas palavras soaram como um ruído vazio. Virei-me para meus pais, com a amargura subindo pela minha garganta. "Você ainda está tentando consertar algo que está irreparavelmente quebrado. Você não pode forçar isso." A voz do meu pai falhou. "Nós só queremos nossa família de volta." "Esta é a sua família agora", eu disse com a voz dura. "Onde a confiança não importa. Onde a traição é varrida para debaixo do tapete." Virei-me para a porta, o peso da finalidade pesando sobre meus ombros. "Eu te disse onde eu estava. Se você não consegue respeitar isso, então não sei mais o que dizer." Saí, com o coração batendo forte nos ouvidos. Os soluços da minha mãe me seguiram escada abaixo, mas eu não olhei para trás. O ar frio da noite bateu no meu rosto e, pela primeira vez em muito tempo, me senti livre. Os limites haviam sido traçados. Eu não cruzei os limites deles e não os deixei cruzar os meus. Naquela noite, fiquei sentado no carro por um bom tempo antes de voltar para casa. Meu celular vibrou com mensagens dos meus pais, da Renata e até da Carla. Eles provavelmente até contaram a ela sobre isso. Ignorei todos. Eu não estava pronto para responder, para me explicar novamente, para justificar minha dor. Eu já tinha feito isso o suficiente. Quando finalmente cheguei em casa, o vazio do apartamento não era mais sufocante. Em vez disso, parecia um espaço onde eu podia respirar. Eu estava cansado de me apegar a relacionamentos que me machucavam, de tentar juntar peças que não combinavam mais. Passei os dias seguintes em silenciosa reflexão.
Eu sabia que havia queimado pontes que não podiam ser reconstruídas, mas também havia uma estranha sensação de liberdade nisso. Eu não carregava mais o peso das expectativas dos outros. Não era mais obrigado a perdoar alguém que não merecia. Certa noite, decidi encontrar alguns amigos. Eles estavam preocupados comigo e achei que era hora de sair das sombras. Fomos a um barzinho no centro da cidade, o tipo de lugar onde a música era baixa e a conversa fluía. Enquanto tomava meu drink e ouvia as risadas deles, percebi o quanto eu havia me isolado. O mundo não tinha acabado por causa do meu noivado. A vida continuava seguindo em frente e eu também. Mais tarde, naquela noite, quando estávamos indo embora, meu amigo Sam me deu um tapinha no ombro. "Você fez a coisa certa, cara", disse. Ele: "É preciso coragem para se defender." Assenti com um pequeno sorriso se formando. Pela primeira vez acreditei. Manter minha posição me custou caro, mas me perder teria custado mais. Na manhã seguinte, fui caminhar pela praia. As ondas batiam suavemente na costa, e o sol da manhã refletia na água em tons dourados e cintilantes. Respirei fundo, deixando o ar salgado do mar encher meus pulmões. Ainda havia dor, ainda havia perda, mas também havia esperança. Eu finalmente estava livre para construir uma vida onde meus limites fossem respeitados, onde eu não precisasse comprometer minha paz em prol da ideia de família de outra pessoa. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava bem com isso. Um passo de cada vez, eu descobriria. Os dias se transformaram em semanas, e a vida se acomodou em um novo ritmo. Eu não era a mesma pessoa de antes do término, mas estava começando a me sentir mais estável. Havia uma paz estranha no silêncio, na simplicidade de focar em mim mesmo. Parecia que eu estava reconstruindo lentamente os alicerces da minha vida. Não por mais ninguém, só por mim. Passei mais tempo com amigos, pessoas que me aceitavam como eu era. Exploramos trilhas escondidas pelos penhascos costeiros. Sentávamos ao redor de fogueiras em noites frias e compartilhávamos histórias que me lembravam como era a verdadeira conexão. Essas amizades eram honestas, livres de expectativas ou traições. Eles me deram força para seguir em frente. No trabalho, as coisas estavam estáveis. Eu me dediquei a projetos, assumindo desafios que me impulsionavam a crescer. Minha chefe, Marta, percebeu a mudança em mim. Um dia, ela me chamou, de lado depois de uma reunião. "Você está indo muito bem, Lucas", disse ela com um sorriso no rosto. "Eu consigo ver o foco em você. Continue assim." Assenti, sentindo uma pontada de orgulho. Suas palavras me lembraram que, apesar de tudo, eu ainda era capaz, ainda era determinado. Meu passado não me quebrou. Ele me transformou em algo mais forte. Num fim de semana, decidi esvaziar o apartamento. Era hora de me livrar das coisas que me prendiam ao que eu costumava ser. Ao vasculhar as gavetas e armários, encontrei resquícios do meu relacionamento com Carla. Um brinco perdido, um velho canhoto de ingresso de cinema, uma lista de compras, pela metade com a letra dela. Cada item carregava uma lembrança, um vislumbre do que tínhamos, mas em vez de me afogar na nostalgia, deixei cada um ir embora. Coloquei-os em uma caixa, fechei-a e reservei. Deixar ir não significava esquecer. Significava escolher seguir em frente, sem o peso do que poderia ter sido. O apartamento parecia diferente, mais limpo, mais leve. Finalmente era o meu espaço. Reorganizei os móveis, adicionei algumas plantas e pendurei novas obras de arte. Essas pequenas mudanças fizeram uma grande diferença. O espaço parecia um reflexo de quem eu era agora, não de quem eu costumava ser. Certa noite, enquanto preparava o jantar, um novo hobby no qual eu estava aos poucos melhorando, meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. "Sentimos sua falta. Por favor, fale conosco quando estiver pronto." Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. A mágoa da emboscada do jantar ainda persistia. Mas eu também sabia que meus pais não eram más pessoas. Eles simplesmente não entendiam a profundidade da minha dor, os limites que eu precisava para me proteger. Não respondi de imediato. Precisava de mais tempo e tudo bem. A cura não precisava ser apressada.
Algumas semanas depois, eu estava em uma festa no terraço do centro da cidade quando conheci alguém. O nome dela era Juliana. Ela tinha um sorriso fácil e um jeito de fazer a conversa parecer natural. Conversamos sobre tudo, desde livros favoritos a viagens de carro e os melhores lugares para churrasco no Texas. Ela não se intrometeu no meu passado, nem fez perguntas que eu não estivesse pronto para responder. Ela simplesmente curtiu o momento comigo. Aquilo foi revigorante. Eu não precisava me explicar nem defender meus limites. Eu podia simplesmente ser. À medida que o pôr do sol se transformava, o céu ganhava tons de laranja e roxo. Juliana se virou para mim e sorriu. "Quer tomar um milkshake?" perguntou ela. Eu ri. Claro, contanto que eu não precise cantar no karaokê. Ela riu. E naquele momento senti um calor que não sentia há muito tempo. Não era a adrenalina de se apaixonar. Era o conforto silencioso de saber que talvez, apenas talvez, novos começos fossem possíveis. Naquela noite, enquanto voltava para o meu apartamento, percebi uma coisa. Eu não havia superado tudo o que tinha acontecido. As cicatrizes da traição de Renata e da confiança quebrada de Carla ainda estavam lá. Mas essas cicatrizes não me definiam. Elas eram apenas parte da minha história. Eu estava mais forte agora, mais consciente do que precisava e merecia. Fiquei em pé perto da janela, contemplando o horizonte de Austin. O mundo ainda estava em movimento e eu também. O caminho à frente era incerto, mas eu não tinha medo. Eu tinha limites, respeito próprio e uma noção clara de quem eu era. Às vezes, manter sua posição significa perder pessoas que você ama, mas no final também significa encontrar a si mesmo. Agora me diz, você acha que é possível reconstruir a confiança depois de uma grande traição? E qual seria sua reação se um parente seu tentasse sabotar sua vida por ciúmes? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.